Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. É hora do nosso Bem Viver. A partir de agora entramos na sintonia da agroecologia, meio ambiente, cultura, saúde e muito mais. Eu sou Daniel Lamir e sigo com você pela próxima 1 hora. Vamos começar conferindo os destaques da nossa prosa de hoje. Movimentos populares organizam a Jornada Nacional de Solidariedade contra a Fome e a Pobreza. Iniciativa tem levado marmitas e ceias de Natal para famílias em todo o país. A luta de quem trabalha na água. Pescadores e pescadoras artesanais batalham pela demarcação do território pesqueiro. A retrospectiva do Movimento Sem Terra. MST avalia que 2023 foi marcado pela retomada democrática, mas por lentidão na reforma agrária. Resistência indígena. Dinaman Tuxá, coordenador da APIB, faz um balanço das lutas em 2023 e cita a lentidão do governo Lula em demarcar territórios e a batalha contra o marco temporal. Essas e outras informações você acompanha agora no Bem Viver. Mas olha, não vai esquecer o nosso horário do programa não, viu? Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcasts. Estamos também no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através de rádios parceiras. A lista dessas emissoras está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Chegando lá, você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. E para quem está em São Paulo e gosta de ouvir pelo tradicional radinho, vale a dica. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e pela internet, na nossa rádio web no site radio.brasildefato.com.br. Mas tem aqueles casos das pessoas que não conseguem ouvir nesse horário. Se tem esse problema, não esquenta não. Também dá para ouvir no seu tempo a hora que você quiser. As opções são as seguintes: acessando o site do Brasil de Fato ou buscando o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Os últimos dias de 2023 têm sido marcados pela solidariedade e união dos trabalhadores e trabalhadoras nas periferias de todo o país. 9 entidades dos movimentos populares estão organizando nesta reta final do ano a Jornada Nacional de Solidariedade contra a Fome e a Pobreza. A ação tem distribuído marmitas, promovido ceias comunitárias e até inaugurado um sacolão popular, como aconteceu em São Paulo. A gente confere agora na reportagem de Gabriela Moncal. Movimentos populares realizaram cerca de 120 ações de distribuição de marmitas e cestas de alimentos em pelo menos 13 estados brasileiros nos últimos dias de 2023. As iniciativas fazem parte da Jornada Nacional de Solidariedade contra a Pobreza e a Fome, organizada por 9 entidades. Fazem parte da campanha o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, os Comitês Populares, a Marcha Mundial de Mulheres, o Movimento dos Trabalhadores por Direitos, o Movimento Brasil Popular, o Levante Popular da Juventude, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o PT. No último sábado, dia 23, o MST e a Pastoral do Povo de Rua, por meio do padre Júlio Lancelotti, distribuíram 1.000 marmitas no bairro da Moca, em São Paulo. Na ocasião, foi também pré-inaugurado um sacolão popular.
Batizado de Sacolão Irmão Pedro de Bittencourt, o equipamento social vai preparar e distribuir refeições. Além disso, vai comercializar alimentos produzidos pela agricultura familiar e a reforma agrária nos assentamentos. Nas palavras de Jade Percassi, da direção estadual do MST, serão preços justos para a classe trabalhadora de São Paulo. Em Caruaru, no agreste de Pernambuco, também no final de semana do Natal, foram doados 5.000 quilos de alimentos. A ação foi realizada nos bairros José Carlos de Oliveira e Vila Rafael. Também durante a jornada foi inaugurada uma cozinha popular na comunidade do Papelão. Além de Pernambuco e São Paulo, ações de solidariedade aconteceram no Distrito Federal e em mais 10 estados. Foram eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As Brigadas Populares e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, junto com a Igreja Batista do Caminho, também fizeram iniciativas de combate à fome. Uma delas na última terça, dia 25, com uma ceia natalina na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A distribuição de refeições teve também o apoio do mandato do pastor Henrique Vieira, do PSOL. Por meio da campanha Alimentando a Esperança, essas organizações arrecadaram cerca de 1 tonelada de alimentos não perecíveis. A coleta foi feita durante shows do rapper Djonga no Circo Voador, na cidade do Rio de Janeiro. Somadas à ceia na Rocinha, 900 marmitas foram distribuídas em locais como o Complexo da Mangueirinha, Lapa, Praça da Cruz Vermelha e Praça Tiradentes. Também no último dia 14 de dezembro, uma série de movimentos anunciou a missão Josué de Castro. A divulgação foi feita durante a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em Brasília. A iniciativa pretende desenvolver circuitos curtos de abastecimento e escoamento de alimentos da agricultura familiar. A proposta prevê alimentar, no período dos próximos 3 anos, 5 milhões de pessoas. A missão, que leva o nome do médico, geógrafo e ativista pernambucano, autor do clássico Geografia da Fome, vai ser lançado oficialmente em fevereiro de 2024. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. Da solidariedade, nós seguimos agora para a luta pelo território. Trabalhadores e trabalhadoras reunidas no movimento dos pescadores e pescadoras artesanais lutam pela demarcação dos territórios pesqueiros. A medida é fundamental para garantir acesso prioritário desses pescadores e pescadoras aos recursos naturais em um contexto de mudanças climáticas. A reportagem é de Flávia Quirino, direto de Brasília. Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, apresentado em 2020, apontou que no Brasil existem cerca de 1 milhão de pessoas ligadas diretamente à pesca artesanal e a estimativa é que elas sejam responsáveis por 60% da produção de pescado do país. Apesar da contribuição para a soberania alimentar, pescadoras e pescadores artesanais reclamam da falta de políticas públicas e do impacto das mudanças climáticas em seus territórios. Para Manuel Bueno dos Santos, presidente da Associação dos Pescadores do Espírito Santo, já é possível observar as mudanças. Nós estamos com uma preocupação muito grande, principalmente com a mudança climática, que a gente vê no dia a dia hoje. Algumas regiões muito sol, outras regiões muita chuva, e nós não temos dúvida, porque vem mexendo com o meio ambiente, e quando você mexe com o meio ambiente, algum impacto aparece. Olimar Ferreira, do Sindicato dos Pescadores de Jaguarão, Arroio Grande e Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, completa. Ultimamente agora vem sofrendo muito com a questão das enchentes, né? São chuvas torrenciais e aí tem muitas comunidades que hoje estão em situação de dificuldade, né? É muito engraçado porque numa parte do Brasil tem seca, mas na nossa região hoje é enchente, né? Onde tem pessoas passando grande necessidade. Pescadoras e pescadores de todo o país lutam por justiça socioambiental, soberania alimentar e pela demarcação dos territórios pesqueiros. Está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 131 de 2020, que assegura a comunidades pesqueiras tradicionais a preferência para acessar e utilizar os recursos naturais que estão presentes em seus territórios. Márcia Inedina dos Santos, da Associação de Pescadores da Comunidade Quilombola de Croatá, em Minas Gerais, fala da importância do projeto.
estaremos protegidos desses grandes empreendimentos que ganham legalmente, entre aspas, a liberação para empreender grandes negócios que depois, sem a consulta prévia, que legalmente nas comunidades, com os pescadores, e depois a gente que sofre com esses impactos. O deputado federal Pedro Kizai comenta. Pesca artesanal no país seja colocado na agenda de prioridade das políticas públicas, que daí tu monta projetos para cuidar do meio ambiente, cuidar do envenenamento dos rios e lagos e mar, cuidar com o quê? Com o dia a dia e o cotidiano dessas famílias que tem como renda o peixe, que tem como renda a pesca. E se a pesca é o modo de vida dessas famílias, não é só renda, é o modo de viver, e ao mesmo tempo a política pública tem que efetivamente produzir subsídio, crédito, assistência técnica, agregação de valor, porque a maior parte dos pescadores artesanais não agregam valor. Tem que agregar valor, tem que industrializar esse produto, com quê? Com política pública, com assistência técnica, com crédito, com pesquisa. Para o ano que vem, o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais quer mais políticas públicas para o segmento. Arlene Oliveira, da Associação de Pescadoras Marisqueiras do povoado Porto do Mato, localizado em Estância, Sergipe, comentou a importância da atuação do movimento. O movimento ele atua não só para dar visibilidade ao que é de direito de pescadores e pescadoras, como também mostrar para o Estado, para o Brasil, que nós trabalhamos tanto quanto qualquer um cidadão brasileiro, pagamos nossos impostos, pagamos nossos INSS e somos excluídos da sociedade sem direito. Josana Pinto, da Coordenação Nacional do MPP, fala dos desafios do movimento para 2024. Para 2024 a gente temos como meta, e que é também um desafio, é trabalhar a organicidade do movimento, expandir cada vez mais o movimento dos pescadores, fazer com que ele se fortaleça mais, levar até os estados onde ainda não tem, e também fortalecer as bases através desse instrumento de luta que agora é o Tribunal Permanente Popular dos Povos e das Águas. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino. O debate sobre o marco temporal avançou no Congresso Nacional em 2023. Sob forte influência do agronegócio, os parlamentares aprovaram um texto que tentava colocar em vigor a tese que havia sido rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. A proposta, inclusive, foi interpretada como uma ofensiva da bancada do agro contra o STF. A Suprema Corte havia decidido que era inconstitucional demarcar territórios apenas ocupados no dia da promulgação da Constituição Federal. Se a decisão do STF foi um alívio, a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional representou um novo retrocesso. Para falar sobre esse assunto e outros temas que afetam a população indígena, a nossa repórter Gabriela Moncal entrevistou Dinaman Tuxá, coordenador da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ele fala sobre o Ministério dos Povos Indígenas, a lentidão do governo para demarcar novos territórios e a disputa em torno do marco temporal. O ano de 2023 termina com um saldo de 8 terras indígenas demarcadas e com o Congresso Nacional derrubando os vetos do presidente Lula e aprovando o chamado projeto de lei do marco temporal. Para fazer uma avaliação sobre os avanços e os ataques às lutas indígenas nesse ano e também o que se espera nesse tema de 2024, a gente conversa com Dinaman Tuxá. Ele é coordenador executivo da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e assessor jurídico da APOIME. Dinaman, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de começar a conversa falando sobre as demarcações de terras indígenas. Já no período de transição do governo, a APIB apresentou uma lista de 14 terras indígenas que já estavam com o processo demarcatório todo encaminhado, faltando só a homologação do presidente da República. A demanda era que o governo Lula desse essa canetada logo nos primeiros meses de governo. O ano passou e foram demarcados 8 territórios, pouco mais da metade só do que o movimento pleiteava. Por que você acha que isso aconteceu e como que vocês avaliam, de modo geral, a luta pela demarcação de terras indígenas ao longo desse ano?
Bom, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar discutindo um tema tão importante e tão caro para os povos indígenas, né, porque é de suma importância a gente fazer esse diálogo e também quebrar alguns, alguns místicas que tem sobre a questão das demarcações das terras indígenas, né, algumas mitologias que tem sobre a demarcação das terras indígenas, e dizer que ao longo da campanha, né, do presidente Lula, foram firmados vários compromissos. Entre eles era justamente a demarcação das terras indígenas. E no transcorrer, na transição de governo, que nós fizemos parte, nos espaços de transição, foram identificadas essas 14 terras que estavam aptas a serem demarcadas. Então, tecnicamente, foi comprovado, né, que existia terras indígenas que estavam paralisadas, que estavam aptas a serem demarcadas. Nós, enquanto movimento indígena, cobramos, evidentemente, que essas terras fossem, de fato, demarcadas. E houve um comprometimento, né, por parte do presidente Lula e de toda a sua equipe em demarcá-las, né? Isso foi um comprometimento público, inclusive, dentro do nosso acampamento Terra Livre, que ele houve esse comprometimento dele para a demarcação das terras indígenas, bem como o comprometimento de criar, né, o Ministério dos Povos Indígenas, e que, de fato, isso veio a acontecer. O que não veio a acontecer foi as 14 terras demarcadas, que não são só 14 terras, né? É importante dizer que a PIB defende a política de demarcação como um todo. Mas essas terras, por estarem aptas a serem demarcadas, foi arroladas, né, para que o presidente Lula, e junto com toda a sua equipe, evidentemente, assim o fizesse. Infelizmente, isso no prazo de 100 dias, nos 100 primeiros dias. Como houve esse debate no âmbito da equipe de transição, e que foi reforçado isso com a equipe do presidente Lula e os seus ministros, né, da urgência e da necessidade das demarcações, nós prontamente analisamos e conversamos, né, da necessidade do cumprimento da promessa de campanha, da necessidade do cumprimento, né, da demarcação dessas terras nas alianças políticas que foram realizadas com o presidente Lula, né, e seu governo. Pois bem, passando essa fase de promessas e de promessas não cumpridas, nós avaliamos, na atual conjuntura, que se deu muito o não cumprimento da promessa, o não cumprimento do acordo firmado com os povos indígenas, se deu porque houve um processo, evidentemente, de eleição do presidente Lula, de uma coalizão, né, de forças para ele ser eleito. E da mesma forma que tem um lado dos povos indígenas, existe outros agentes, né, outras forças econômicas, principalmente, né, que atuaram na candidatura do Lula e que também cobraram dele um posicionamento, né, sobre as demarcações. E o que nós avaliamos agora, nesse exato momento, foi que houve uma série de negociatas, no que tange o direito dos povos indígenas. Então, a paralisação, né, novamente, dos territórios indígenas, não se dá por caráter técnico, se dá também por questões políticas, que essa coalizão está cobrando do presidente Lula, né, esse posicionamento. E o reflexo disso foi na própria criação da lei, né, e nas atrativas que o governo fez, ou que o governo não fez, para que os vetos não fossem derrubados. E a sensação que nós temos agora, nesse exato momento, e o movimento indígena tem pautado isso de uma forma muito clara para o presidente e para toda a sua equipe, é que nós não vamos aceitar negociações. Nós somos parceiros, não somos submissos. E somos um dos primeiros movimentos já a declarar isso abertamente para todos, inclusive com manifestos públicos, né? E o que tange a questão da paralisia das demarcações das terras indígenas é justamente a cobrança dessa coalizão que foi firmada para que o presidente Lula fosse eleito, e também porque ele necessita de governabilidade, né, no parlamento brasileiro. Só que esse preço está saindo muito caro para os povos indígenas.
né? Não adianta a gente fazer um discurso, principalmente o presidente Lula, internacional, com pautas ambientais, sendo que a principal ação que o governo brasileiro poderia promover para conter a crise climática é as demarcações das terras indígenas. É um rito que já está pronto, né? É uma ação que já está pronta e já está comprovadamente e cientificamente comprovado, né, que os povos indígenas fazem parte da solução para conter a crise climática. E aí eu digo que um discurso está se esvaziando, por quê? Ele faz um discurso global na defesa, né, para conter a crise climática, que o Brasil vai liderar nesse processo do combate à crise climática, e ao mesmo tempo o Brasil ingressa no OPEP e faz leilões para exploração do petróleo em bacias importantes, como a bacia do próprio Rio São Francisco, da bacia do Parnaíba, da bacia amazônica, né, do Rio Amazônia. Então, assim, da foz do rio. Então, assim, nós estamos buscando um mecanismo para conter a crise climática. O Brasil, de fato, é um protagonista nesse processo, é um líder global nesse processo. Mas, para finalizar a resposta, eu afirmo que o discurso não condiz com a realidade. Então, nós temos ações que poderiam ser realizadas para conter a crise climática, que é a demarcação das terras indígenas, isso não está acontecendo. Aconteceu 8 terras, somos gratos por isso, passamos um vasto período sem demarcação das terras, e as consequências disso foram um aumento significativo, né, dos conflitos socioambientais e do desmatamento. Nós iniciamos uma nova gestão do presidente Lula, demarcando as terras, mas infelizmente, né, essa ideologia que foi implantada pelo governo anterior, esse cenário de violência ainda está em curso. O governo atual ainda não conseguiu conter, né, o cenário de violência, de instabilidade e de insegurança dentro das terras indígenas. Isso está comprovado. O território Pataxó diariamente tem conflito. Na verdade, conflito não, é atacado. Conflito é quando revida. No caso lá, é só eles que sofrem com isso. Os Guarani Kaiowá de igual forma, os Yanomami de igual forma, os Munduruku, Kayapó. Então, assim, nós temos um lastro, denúncias que recebemos de diversos povos que o cenário ainda continua o mesmo, né? Houve sim uma melhora na economia, houve sim uma melhora no contexto geral do Brasil, mas para os povos indígenas, infelizmente ainda, o avanço que tivemos foi ocuparmos cargos estratégicos e a criação do ministério, mas em termos de políticas públicas, principalmente de demarcação, fiscalização e proteção territorial, ainda falta muito a ser feito, e acho que é um desafio do presidente Lula. Você já citou, Dinaman, mas acho que a gente podia entrar, inclusive para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem melhor essa questão do projeto de lei, né? A gente está falando aqui do PL 14.701, chamados por alguns de PL do marco temporal, ou como diz a PIB, de PL do genocídio indígena, um PL que, na verdade, está para se tornar lei agora, né? Em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse quais são os pontos graves dessa lei. Acho que por ter o marco temporal como um dos seus pontos principais, inclusive por ter sido apelidada com esse nome, muitas pessoas não se atentam para o fato de que a bancada ruralista incluiu uma série de outros pontos muito graves de ataques aos povos indígenas. Você pode explicar um pouco isso? Qual que é a gravidade dessa lei? O que está prestes a acontecer? Olha, essa lei, que é um genocídio legislado, né, é uma lei que vai insuflar e vai aumentar o desmatamento e os conflitos socioambientais. Eu trago pontos bastante preocupantes, por exemplo, essa lei permite o enquadramento da aplicabilidade dela para territórios já demarcados. Então, quer revisar as terras indígenas, já demarcadas e consolidadas. As que estão em vias de demarcação têm que fazer o enquadramento da lei. Isso vai gerar uma morosidade, vai triplicar um processo de demarcação que já dura 30 anos, em média, para demarcar uma terra indígena. Então, nós estamos falando de terras que vão passar 90 anos para serem demarcados. Então, essa morosidade vai gerar um aumento dos conflitos socioambientais e insegurança jurídica para os povos indígenas. É um dos pontos que eu quero destacar aqui. Um outro ponto que trata-se sobre a exploração de grandes empreendimentos, né, de lavra dentro das terras indígenas, que quer autorizar empreendimentos, flexibilizar, né, empreendimento das terras indígenas, ou seja, flexibiliza o usufruto exclusivo, quer flexibilizar o usufruto exclusivo dos povos indígenas, né, que eles permitem, essa lei quer permitir, né, e tudo está encaminhando para que isso aconteça. Né. Outro ponto que eu trago como um dos principais riscos, para além disso, é a alteração do processo de demarcação.
o que rege hoje no decreto 1775, que eles querem alterar, inclusive beneficiar invasores, que só serão removidos mediante indenização prévia. Ou seja, as terras hoje que estão demarcadas ou em via de demarcação, os invasores só vão ser removidos se porventura receber previamente. Então vão ser premiados por invadir terras indígenas. Então isso é de um retrocesso, é de uma violência contra os povos indígenas sem precedentes. Nós sabemos que não tem orçamento para fazer as remoções desses invasores, né, desses criminosos ambientais, desses criminosos que invadem, né, um patrimônio que é dos povos indígenas, mas que é da União. Então eles vão ser premiados por ocupar terra indígena. Isso vai incentivar as pessoas a ocuparem e a invadir as terras indígenas, ocuparão, invadir as terras indígenas. Já que eu vou ser indenizado, então eu vou invadir. Eu vou ser indenizado, né? Previamente ainda. Antes de retirar, eu vou receber por isso. Ou seja, né, eles estão financiando, vão financiar invasores a estar ocupando terras indígenas, e no final de tudo isso eles vão receber por invadir as terras indígenas. Então, o que nós trouxemos para o debate, e também mudar o rito da demarcação, né, inclusive tirar competências do executivo, levar para o legislativo, para a demarcação das terras indígenas, tem vários pontos, vários jabutis, como você bem colocou. Temos o marco temporal como sendo um ponto central da discussão dessa lei, mas ela é uma lei que traz inúmeros retrocessos como esses que eu coloquei, que eu destaquei aqui como os principais pontos, né, a serem observados dessa lei. Lógico que tem outros, né, a produção, a cooperação entre indígenas e empresas para fazer, né, fazer cooperação para fazer exploração dentro das terras indígenas, né? Nós sabemos que isso é um risco sem precedente, porque, por exemplo, eles podem regularizar, tentar regularizar o garimpo dentro das terras indígenas. Pega um grupo de indígenas que permite e aí faz o garimpo, né? Então, assim, estamos muito preocupados com essa lei. Ela, além de paralisar a demarcação, porque eles conseguiram o que eles queriam, né? Que com o enquadramento dessa lei, só de pegar os processos hoje que estão tramitando na FUNAI e para enquadrar eles na lei, isso vai demorar anos para que haja essa análise, esse enquadramento. E as terras que estavam já aptas, inclusive das 14 terras, vão passar por esse mesmo rito, que já está no MJ. Então vai ter que voltar para a FUNAI, né? Então, assim, não entendemos o teor, nós não entendemos, na verdade, né, porque é muita maldade. Isso foi feito com muito ódio. E analisamos também que isso se deu muito porque o movimento indígena fez um enfrentamento muito forte contra o bolsonarismo. E eles estão revidando, né? Essa conta está chegando. Perfeito, Dinamã. Muito obrigada, viu? Ok. Tamo junto. O ano de 2023 foi marcado pelo debate a respeito do marco temporal no Congresso, como a gente acabou de falar aqui, né? Essa disputa política relembra outros momentos da história do país, além da permanente resistência dos povos indígenas. E a biografia de Marçal de Souza Tupãí é um exemplo da luta de tantos povos indígenas pela demarcação da terra e a proteção da natureza. Uma vida combativa que foi silenciada por 5 tiros em 1983. A gente relembra agora a história de vida dele, que foi um dos pioneiros do movimento indígena no Brasil, na reportagem de Gabriela Moncal, com locução de Afonso Bezerra. No último sábado, dia 24, Marçal de Souza Tupãí faria 103 anos. Ele foi um impulsionador da Organização dos Povos Indígenas como movimento social no Brasil. Além disso, uma referência da luta dos Guarani Kaiowá e Namdeva, no Mato Grosso do Sul. No fim de novembro, completaram-se 40 anos de seu assassinato. Edna de Souza, filha de Marçal de Souza Tupãí, lembra o episódio. O depoimento foi dado ao CIMI, Conselho Indigenista Missionário, e publicado em vídeo disponível no canal do Conselho no YouTube. Dia 25 de novembro vai inteirar 40 anos que meu pai doou a vida dele pela causa do seu povo. Ele escreveu a história do povo Guarani Kaiowá com sangue, e na luta dele pelo direito dos povos indígenas, a morte dele hoje não foi em vão.
O último dia 25 de novembro marcou também um pedido de reparação na Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos. Executado com 5 tiros na porta da sua casa na aldeia campestre em 1983, Tupanhi atuava na Articulação Nacional dos Povos Originários. Ele foi um dos fundadores, em 1980, da UNI, União das Nações Indígenas. Em âmbito local, além da luta por território, enfrentava a extração ilegal de madeira das reservas. Também lutava contra o tráfico de meninas indígenas e a política indigenista do governo militar. Magro e pequeno, com pouco mais de 1,5 metro, Marçal Tupanhi impressionava quando falava. O mais emblemático dos seus discursos, aquele que teve reverberação internacional, foi em julho de 1980. Na varanda do Palácio Episcopal de Manaus, diante de uma multidão, Marçal falou para o Papa João Paulo II, que visitava o Brasil. Em rede nacional e sob o regime militar, Marçal estava como representante, segundo ele mesmo disse, das nações indígenas que habitam o Brasil. Nas palavras dele, o país está ficando pequeno para os povos originários e grande para quem tomou a pátria. Marçal disse que os povos indígenas são subjugados pelos poderosos, como uma nação espoliada, que está morrendo aos poucos sem encontrar caminho. Como que falando do próprio destino, citou a tristeza pela morte dos líderes assassinados friamente. Ainda no discurso, disse que a voz dos indígenas é embargada por aqueles que se dizem dirigentes deste grande país. Marçal era silencioso, de acordo com o teólogo Paulo Suez, que em 1980, enquanto secretário do CIMI, esteve junto com o líder indígena em Manaus. Mas o religioso disse que, quando falava em público, era como se fosse tomado pelos espíritos dos ancestrais. Perseguido por denunciar agentes da FUNAI, Marçal se mudou para Antônio João, no Mato Grosso do Sul, em 1980. Lá, ele começa a luta pela demarcação da terra indígena Piracuá. 3 anos depois, durante um debate com Darcy Ribeiro e Dom Tomás Balduino, no Rio de Janeiro, Marçal anunciou o que lhe aconteceria dali a menos de 2 meses. Disse que era uma pessoa marcada para morrer, mas, em suas palavras, por uma causa justa. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Afonso Bezerra. O terceiro mandato do presidente Lula ainda está muito longe do ideal quando o assunto é reforma agrária. Esta é a análise da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para o MST, o governo Lula conseguiu sustentar a democracia neste primeiro ano do mandato, mas está muito lento no processo de assentamento das famílias sem terra. A repórter Gabriela Moncal conversou com Séries Radish, da Coordenação Nacional do Movimento. Séries fez uma análise sobre o ano de 2023 e também apontou as principais projeções para o MST em 2024. Para o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o ano de 2023 foi de retomada de um governo democrático, mas de descompasso na reforma agrária. A avaliação do ano é feita por Séries Radish, da Coordenação Nacional do Movimento, diante das pautas da reforma agrária no país. A gente, enquanto Movimento Sem Terra, iniciou 2023 com uma expectativa grande no fortalecimento da luta pela terra, no fortalecimento da democracia. Ao mesmo tempo, a dirigente afirma uma preocupação com a falta de efetividade das pautas prioritárias no campo popular. Nos preocupa esse descompasso que tem havido entre a política, o orçamento e a efetivação disso, não só na nossa pauta, mas na pauta do povo brasileiro como um todo. Assim, em 2024, as demandas prioritárias do MST seguirão. O movimento cobra o assentamento de 65 mil famílias acampadas que aguardam a regularização. Também segue em pauta o desenvolvimento, por meio de políticas públicas, da produção de alimentos nos territórios já conquistados. Para isso, o movimento afirma ser necessário um investimento de 2,8 bilhões de reais anuais na reforma agrária. No ano que vem, no entanto, o orçamento previsto pelo governo Lula para a área é de 567 milhões de reais. Ao Brasil de Fato, o INCRA informou que até o fim de 2023, esse primeiro ano de gestão terá assentado 5.711 famílias.
O número representa 2,8% das 200 mil famílias que o MST pleiteia que o governo assente até o final do mandato. Segundo o plano plurianual do governo Lula, a previsão é que em 2024 outras 20 mil famílias sejam assentadas. O ano de 2023 para o MST, segundo o Radish, foi marcado pela necessidade de consolidar a retomada de um governo democrático no país e combater o avanço da extrema-direita no cenário global. O ano mal tinha começado quando o escândalo do trabalho escravo nas colheitas de uva do Rio Grande do Sul potencializou o debate público sobre a reforma agrária e pautou em março o eixo da Jornada de Mulheres do MST. Em seguida, o Abril Vermelho, mês em que o movimento homenageia os mortos do massacre de Eldorado do Carajás, foi marcado por marchas, distribuições de alimentos e novas ocupações. As que ganharam maior visibilidade foram as das áreas da Suzano Papel e Celulose na Bahia. Com duração de alguns dias, essas ocupações denunciaram os impactos da monocultura de eucalipto no sul baiano, questionando o que se entende por função social da terra. Em maio, depois de 5 anos, o MST retomou a Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo, uma das maiores interlocuções diretas com a população urbana. Com ações simultâneas em 17 estados no Dia da Alimentação, em 16 de outubro, os Sem Terra apresentaram a demanda por maior orçamento para a reforma agrária. Entre outubro e novembro, o MST enviou cerca de 13 toneladas de alimentos para Gaza. A meta é que o apoio humanitário chegue a 100 mil quilos de comida. E o movimento chega ao final de 2023 como um dos articuladores da Jornada Nacional de Solidariedade contra a Pobreza e a Fome e se prepara para suas celebrações de 40 anos em 2024. Com o aniversário em janeiro, a organização vai se tornar o mais longevo movimento de luta pela terra da história do país. É nesse contexto em que vai ser realizado o 7º Congresso Nacional do MST, que, segundo Radish, deve projetar um novo ciclo de lutas. Confira a entrevista completa concedida por Séries Radish no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. Bom, agora a gente vai dar uma dica de um conteúdo muito importante produzido pelo Brasil de Fato. É que nesta época do ano, o que vemos são muitas mesas fartas para a ceia de Natal. Mas também sabemos, que nem todo mundo tem o direito à alimentação garantido. Em meio a esse cenário desigual, o Brasil de Fato preparou um documentário para mostrar as fragilidades da nutrição na primeira infância. Essa que é uma etapa fundamental para o desenvolvimento das crianças. Encurraladas entre a fome e a indústria de ultraprocessados, muitas delas estão longe da alimentação ideal nos primeiros anos de vida. Uma das maiores preocupações do mundo moderno é a alimentação da humanidade. Muita gente dormindo na rua, emprego não tem. Em casa somos 5 pessoas. Nós estamos numa situação difícil. Ninguém ri de barriga vazia. Mais de 33 milhões de brasileiros que passam fome. A propaganda é a alma desse negócio. E a face mais perversa aparece quando a indústria de alimentos volta os olhos para o público infantil. A gente cria o nosso próprio alimento para não precisar comprar para vir com agrotóxico. Se não tiver reforma agrária, se não tiver geração de emprego, se não tiver a distribuição de... A gente chama de a dupla face, da má alimentação ou da má nutrição. O documentário está disponível no YouTube do Brasil de Fato. Para isso, basta acessar youtube.com/Brasil de Fato. A direção é de Iolanda Depisol, com roteiro de Mariana Lemos e produção de Camila Aguiar. Além desse documentário, o Brasil de Fato também lançou recentemente o filme Gerais Encurralado, que trata sobre o avanço da monocultura de eucalipto no território tradicional da região das Gerais, no estado de Minas. Vale demais conferir essas dicas. Agora a gente faz uma pequena pausa para relembrar um pouquinho de uma canção que foi sucesso na voz de Chico César e que faz uma denúncia sobre os impactos do agronegócio. A música Reis do Agronegócio é uma composição de Carlos Renaud e Chico César. Ela narra os inúmeros problemas desse modelo de agricultura, com agressão ao meio ambiente, violência e fome.
bis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê e os seus deputados. Mais uma vitória na saúde. O governo de São Paulo regulamentou o uso de remédios à base de cannabis no Sistema Único de Saúde do Estado. Esse decreto define alguns procedimentos. Por exemplo, estabelece critérios sobre como serão distribuídos remédios e quem poderá recebê-los. A reportagem é de Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional. O governo de São Paulo regulamentou o uso de remédios à base de cannabis pelo SUS no estado. O decreto que define como os medicamentos podem ser usados na rede pública foi publicado no Diário Oficial quase um ano depois da lei que autorizou o uso pelo SUS, assinada em janeiro pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Segundo a norma, os medicamentos à base de cannabis só vão ser fornecidos com receita médica, termo de responsabilidade e depois da avaliação da indicação terapêutica pela Secretaria de Saúde do Estado. O medicamento prescrito precisa ter registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e só vai ser disponibilizado depois da solicitação do paciente ou de um familiar. Depois de autorizado, o fornecimento dos produtos vai ser mantido por no máximo 6 meses a contar da primeira entrega. Durante o tratamento, a Secretaria pode exigir exames e relatórios médicos complementares. O decreto também proíbe o repasse de medicamentos para outras pessoas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Rio de Janeiro registrou um crescimento no número de vacinações depois de 6 anos de queda. Inovações tecnológicas ajudaram a reverter o quadro. A cidade está usando o GeoVacina Rio, um sistema de georreferenciamento que ajuda a encontrar as crianças que ainda não foram vacinadas. A reportagem é de Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional. Iniciativas inovadoras possibilitaram que a segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro, termine 2023 com a maior cobertura vacinal dos últimos 6 anos. Em média, o crescimento foi de 10 pontos percentuais na comparação com 2022, interrompendo a tendência de queda. Uma das mais importantes delas foi o GeoVacina Rio, uma ferramenta virtual de georreferenciamento das crianças cadastradas nas clínicas da família e nos centros municipais de saúde. Com isso, as equipes podem ver quem não está com as vacinas em dia e entrar em contato com os responsáveis. Em alguns casos, a vacinação é feita na própria residência. Graças ao programa, apenas 14 das 238 unidades de saúde estão com classificação vermelha, o que indica um percentual de imunização abaixo de 80%. Em algumas áreas da cidade, o incremento de cobertura vacinal foi de mais de 20%.
No caso da vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e influenza B, a proporção de crianças com o ciclo completo passou de 76% para 90% em 5 meses. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, fala da expectativa para 2024. Carioca sempre foi pró-vacina e a gente tem a felicidade aí de poder se manter livre de algumas doenças imunopreveníveis que assolaram a nossa cidade. A expectativa é que em 2024 a gente consiga aumentar ainda mais as coberturas vacinais na cidade do Rio, subindo ainda mais a média do estado, para que a gente possa ser uma das capitais com maior cobertura. Ainda nos preocupa muito a cobertura de vacina para HPV, e a gente aproveita e convidar todos os pais de crianças de 9 a 14 anos a levarem seus filhos em uma unidade de saúde para fazer vacina para HPV. Outra iniciativa importante foi o programa Vacina na Escola, que aplicou 31 mil doses em mais de 1.300 instituições de ensino públicas e privadas em 4 meses. No começo deste ano, também foi inaugurado, em parceria com o governo federal, o Super Centro Carioca de Vacinação, que funciona todos os dias, inclusive fim de semana, até às 10 da noite. Lá, metade das vacinas foram aplicadas fora do horário comercial, o que comprova que muitas pessoas deixam de se vacinar porque não conseguem ir até os postos de saúde durante o dia. Por isso, também foi inaugurado um espaço de vacinação em um shopping, que já aplicou quase 6 mil doses desde outubro e tem o mesmo horário de funcionamento do centro comercial. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. E tem mais conquista social para destacar. Em 5 anos, os cartórios brasileiros registraram cerca de 13 mil pedidos de alteração de nomes por pessoas transexuais e transgêneras. Só em 2023 foram pouco mais de 3 mil pedidos. Desde 2018 que o Supremo Tribunal Federal autoriza a alteração do nome. Parece um mínimo detalhe, mas que faz toda a diferença na vida de muita gente. A reportagem é da Agência Brasil, com locução de Rodrigo Durão. O Brasil fecha o ano de 2023 com a marca de 13 mil alterações de registro civil de transexuais e transgêneros nos últimos 5 anos. O dado foi divulgado pela ARPEN Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, e se refere até o dia 10 de dezembro. Conforme a divulgação, os pedidos de alteração de nome começaram em 2018, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, autorizou a medida. Ainda em 2018, o Supremo autorizou transexuais e transgêneros a alterarem o nome no registro civil sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Antes da decisão, transexuais somente poderiam adotar o nome social em identificações não oficiais. Alguns exemplos desse caso são crachás, matrículas escolares e inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Atualmente, para realizar a alteração, os interessados devem ir ao cartório de registro civil de sua região para dar entrada no procedimento. São necessários alguns documentos, como certidão de nascimento ou casamento, documentos pessoais de identificação e certidões solicitadas pelo cartório. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Agência Brasil, Rodrigo Durão. O salário mínimo vai aumentar a partir de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou assinado o decreto que reajusta o salário para R$ 1.412. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. O salário mínimo vai subir para R$ 1.412 a partir do dia 1º de janeiro. Com isso, o valor terá um aumento de R$ 92 em relação ao atual, que é R$ 1.320. O reajuste segue a nova regra de valorização, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em agosto. A fórmula leva em consideração 2 fatores: o PIB de 2022, que cresceu 3%, e o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado por 12 meses até novembro, que fechou em 3,85%. Com essas regras, o governo busca preservar o poder aquisitivo do salário mínimo e, em caso de crescimento da economia, aumentá-lo. Sem a nova política de valorização, o salário mínimo teria que ser reajustado somente pela inflação, de acordo com a Constituição Federal. Isso daria um valor de cerca de R$ 1.370. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A
A Justiça Federal de Pernambuco homologou um acordo entre o INCRA e uma empresa de negócios imobiliários. A negociação garantiu a permanência de quase 100 famílias sem terra no assentamento Antônio Conselheiro, em Gameleira, na Mata Sul do estado. A disputa pelo terreno durou quase 30 anos e foi marcada por muita luta, processos judiciais e até greve de fome. A reportagem é de Afonso Bezerra. Depois de quase 30 anos de batalha judicial, veio a notícia. As terras do assentamento Antônio Conselheiro, em Gameleira, na Mata Sul de Pernambuco, pertencem de fato às famílias do MST. Uma vitória que significa um alívio, como explica José Heron, um dos assentados na comunidade. O sentimento que eu tenho hoje é que hoje a gente ganhou a liberdade. A Justiça Federal de Pernambuco homologou o acordo firmado entre o INCRA e a empresa Negócios Imobiliários. A negociação foi mediada pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal Regional Federal. Com essa decisão, as terras de São Gregório, Alegre 1 e Alegre 2, que estão no assentamento Antônio Conselheiro, foram adquiridas pelo INCRA e permanecem destinadas para fins de reforma agrária. O advogado Roberto Efrem Filho, do setor de direitos humanos do MST, explica o contexto desta vitória judicial. É uma decisão válida, que gera efeitos, de modo que com ela as famílias estão finalmente, depois de 26 anos, estáveis no assentamento em que moram. Ou seja, não existe mais, a priori, ameaça à sua presença, à sua permanência nas terras de São Gregório, Alegre 1 e Alegre 2. Em 1995, os trabalhadores sem terra ocuparam as terras improdutivas da usina Estreliana. Depois de vários despejos e uma forte mobilização de massa, o MST conseguiu, junto ao INCRA, a emissão do título de posse. José Heron e João Batista, trabalhadores assentados na região, relembram das primeiras ocupações. E conseguimos ocupar aqui no dia 29 de outubro de 1995, com 223 famílias. Em 96 teve uma greve de fome, para garantir a desapropriação, foi 14 pessoas na greve de fome, para garantir a desapropriação desse assentamento, São Gregório e Alegres, e o assentamento Normandia. Eu fui um dos tal que participei da greve de fome. Aí os companheiros fizeram um protesto aqui na margem da 101, no Pingo da Meu Dedo, deitaram no meio da BR, passaram mais de hora deitados. O caso de Gameleira teve repercussão nacional e foi muito importante para a luta pela terra em Pernambuco, como analisa o advogado Roberto Efrem Filho. Este foi um caso emblemático para o país inteiro. Tanto é que as terras são gigantes e que mobilizaram tantas pessoas. E a luta por essas terras foi longa, até que houve a vistoria do INCRA e o decreto presidencial. Após a decisão do INCRA, os advogados da usina recorreram e afirmaram que o decreto era nulo, por não ter ouvido os usineiros durante a perícia sobre a produtividade da área. O STF, na época, acolheu a versão dos advogados. Na sequência, uma decisão de primeira instância desconsiderou a tese da Suprema Corte e reconheceu que o suposto erro formal do INCRA não deveria afetar as famílias. Com isso, foram anos de disputas judiciais e ameaças de despejo. Essa insegurança jurídica afetou o emocional dos trabalhadores. Quem fala sobre esta situação é Vilma Maria, coordenadora regional do MST. Mexeu muito com as famílias, principalmente os idosos. A gente teve muito problemas do emocional dos idosos, porque cada uma ordem de despejo que vinha, era uma ordem de despejo que vinha, mas que vinha trazer com muito impacto de violência, tipo, não violência brutal, mas violência psicológica. Em 2020, com a pandemia, veio a DPF 828 do STF, que impedia os despejos. E dessa forma foi possível mediar um acordo entre o INCRA e a Negócios Imobiliários, empresa que sucedeu à usina Estreliana na disputa pelas terras. Com o acordo, o INCRA pode, a partir de agora, retomar os investimentos no assentamento. Vilma Maria retorna para explicar que esta vitória na Justiça serve de motivação para continuar na luta pela terra. Essa vitória na Justiça, ele dá uma capacidade, da nossa população acreditar nela.
Porque como é que tu dá uma emissão de posse e depois de 29 anos tu quer tirar ela do local? Então isso foi um resultado imenso e muito importante para o nosso público, para o nosso povo, para os nossos assentados, principalmente para a cidade, a nosso município, os vizinhos, Ribeirão, Joaquim Nabuco, Palmares, amigos, porque passa a acreditar, né, na justiça, passa a acreditar na reforma agrária e passa a acreditar em nós, da direção do MST, e até para a gente conduzir o processo da reforma agrária para conquistar outros assentamentos. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. O drama dos atingidos pelo crime da Braskem em Maceió ganhou um novo capítulo nesta reta final do ano. Uma decisão da Justiça Federal de Alagoas, publicada no último dia 23, rejeitou um pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União para bloquear R$1 milhão na conta da mineradora. O objetivo do bloqueio era garantir a inclusão de novos imóveis em um programa de compensação financeira. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. A Justiça Federal em Alagoas negou o pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União para bloquear R$1 bilhão da mineradora Braskem. O juiz André Tobias Granja entendeu que é preciso cautela para analisar o bloqueio do dinheiro. Segundo o MPF, a Defensoria e também o Ministério Público local, a quantia seria para garantir a inclusão dos imóveis do bairro Bom Parto no programa de compensação financeira por causa do afundamento do solo em Maceió. Essas residências não estavam no mapa das áreas de risco feito em 2020 pela Defesa Civil. Com o acelerado afundamento do solo no final de novembro, a Prefeitura atualizou o mapa e incluiu o bairro Bom Parto. Desde o dia 7 de dezembro, a Prefeitura de Maceió montou uma base de acolhimento e proteção aos moradores do Bom Parto para ações de saúde, assistência social e auxílio na realocação dos comerciantes afetados. Em 2 semanas, foram mais de 4.600 atendimentos. Sobre a área onde a mina 18 colapsou, a Defesa Civil disse que houve uma considerável redução de movimento e que o afundamento do solo em 11 dias foi de 33 centímetros. De acordo com o mapa do Serviço Geológico do Brasil, das 35 minas escavadas pela Braskem sob o bairro do Mutange, hoje são apenas 30 cavidades. Algumas delas acabaram se fundindo umas às outras. A Braskem informou que o plano para o fechamento das minas foi aprovado pela Agência Nacional de Mineração e que o movimento atípico do solo se concentrou na área da mina 18. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. E por hoje a gente fica por aqui. O programa Bem Viver volta amanhã a partir das 11 horas da manhã para lhe atualizar das principais notícias da agroecologia, meio ambiente, cultura e saúde. E você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. Quer conferir a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver? Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. O roteiro com Afonso Bezerra. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.